E ainda sobre esse assunto eu converso com o advogado e professor de Direito Penal da PUC, André Perequimanes. Doutor André, obrigado por sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Queria que o senhor começasse explicando para a gente a diferença entre internação involuntária e a compulsória. Bom, a internação involuntária, ela não é determinada, em princípio, por ordem judicial. É a internação inicialmente prevista para parentes que querem que uma pessoa de sua família com dependência química ou mesmo com doença mental seja internada. E a internação compulsória é aquela determinada pela justiça. Em ambas é imprescindível que haja um laudo técnico mostrando a imprescindibilidade de uma medida que é uma medida extremamente grave. Agora, essa decisão da prefeitura pode ser contestada na justiça? Pode, sem dúvida nenhuma, porque existem, como foi mostrado na reportagem, existem requisitos para isso. E um dos requisitos para qualquer dessas modalidades de internação involuntária ou compulsória é que haja a demonstração clara da necessidade clínica disso. E o que muitas vezes se diz e que parece haver é uma decisão da prefeitura apenas de limpar as ruas e não que tenha havido realmente um diagnóstico prévio mostrando a necessidade, como dito, de uma medida tão grave como a internação contra a vontade do dependente. Quer dizer, agora, essa decisão que depende de um atestado médico, esse atestado médico garante a internação em que casos? Por exemplo, quando o paciente não tem condição de determinar o próprio tratamento? Na realidade, o diagnóstico clínico deveria demonstrar, primeiro, a dependência, porque o uso da droga não significa necessariamente dependência, e que essa dependência, ela retire do paciente a sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação, e que por isso seria necessário, pelo menos do ponto de vista clínico, a intervenção de terceiras pessoas. Agora, não é isso que ocorre geralmente com o viciado em crack, doutor André? Pode acontecer, mas é importante que se determine, que se diagnostique, que se documente isso, porque na realidade se está interferindo num direito básico do cidadão, que é o direito de ir e vir. O uso do crack, o uso de qualquer droga não necessariamente implica na dependência e mais do que isso, é importante que você compreenda que, principalmente na internação compulsória, que é aquela que o Estado determina, ela muitas vezes ela deixa o dependente numa situação mais grave do que se ele tivesse cometido um crime. Se ele tivesse cometido um crime, ele teria direitos, muitas vezes, maiores do que sem ter cometido um crime, apenas por um risco, uma presunção de que ele venha se colocar em risco ou colocar em risco terceiras pessoas. Por isso que, realmente, juridicamente, embora a lei preveja, é muito questionável qualquer uma dessas duas modalidades de internação contra a vontade do paciente. Agora, em geral, psiquiatras, psicólogos dizem, realmente afirmam que o viciado em crack, o crack é realmente uma droga muito forte, né? A mais forte de todas. Sem dúvida. Eles realmente não têm condição a gente já viu imagens, as pessoas ficam totalmente fora de si. Como agir, então, no caso desse, juridicamente? Na realidade, cabe, até porque é importante também mencionar que há estudos que mostram a pouquíssima ineficácia em termos de tratamento e de prevenção desse tipo de internação. Quer dizer, no caso, deveria melhorar a forma de se tratar, Você deveria, primeiro... ter uma estrutura mais bem montada. Sem dúvida nenhuma, uma estrutura com capacidade de tratar ambulatorialmente, não com internação, porque a psiquiatria, ela caminha cada vez mais no sentido de internar apenas nos casos gravíssimos e de pico, vamos colocar assim, ou de surto do paciente, mas não mantê-lo internado. Quer dizer, o tratamento ambulatorial é uma realidade da psiquiatria mais moderna, em primeiro lugar, e, além disso, é importante que se faça um tratamento preventivo para que as pessoas não caminhem para o consumo do crack. Uma vez que elas tenham caminhado para o consumo do crack, aí sim tem que se dotar a rede pública de mecanismos para fazer um tratamento ambulatorial eficaz e não apenas limpar as ruas jogando esses dependentes internados, que daqui a pouco eles vão estar novamente aí, que é o que a gente vê. Olha, sem dúvida é uma situação muito triste, muito difícil de se resolver. Então, André, muito obrigado por sua presença aqui no Repórter Rio.